A história da minha mãe, aliás, acho que de toda a minha família, inclusive a minha, é toda mística, né? Desde o batizado até a minha cura. Gente, tem história aí de milagres, de libertação, que eu sou personagem, mas calma que eu vou contar. A minha mãe, ela se batizou com 19 anos. Antes disso, ela conta, e né, minhas tias também afirmam que ela era muito doente. Ela tinha asma, bronquite, tireoide, que ela vivia internada. Inclusive, quando ela pediu para ser batizada, no dia do batismo, ela estava internada com pneumonia. E ela disse que estava uma chuva muito forte e que ela queria ir para a igreja de qualquer jeito, ser batizada, e que as enfermeiras chegaram a amarrar ela no leito para que ela não fugisse. E que aí ela chorou muito, aí chamaram o médico responsável na época e que ele acabou liberando ela. E que ela saiu debaixo de uma chuva, gente, com uma febre. E quando ela chegou na igreja, o irmão, o cooperador que estava atendendo, né, que estava realizando a cerimônia, ainda estava dentro das águas. Eu não sei se alguém já viu que tem uma piscina, né, na congregação. E mesmo tarde, o irmão ainda estava esperando, porque, né, como eles dizem, que Deus tocou no coração dele que não era para ele encerrar a cerimônia, né, o batismo, porque ainda faltava alguém e esse alguém era minha mãe. E ela chegou, se batizou e disse que foi liberta naquele momento e que com essas enfermidades ela não teve mais nenhum problema, nenhuma questão, não precisou mais tratar, ser internada ou mesmo tomar nenhum tipo de medicamento, ela foi liberta. Bom, e aí, né, pouco tempo depois, a minha avó faleceu também, é outro case que a minha avó foi revelado que ela, né, seria retirada dessa existência, ela preparou toda a família, mas eu vou contar depois. Vamos voltar para o encontro da minha mãe e do meu pai. Parece que na casa do meu avô só tava a minha mãe e mais duas irmãs, o resto já tinha todos se casado. E a minha mãe começou a ficar um pouco agoniada, né, que algumas irmãs mais novas já tinham se casado e que ela ainda estava lá, né? E ela disse que começou a pedir para Deus enviar para ela o esposo, o marido, que fosse, né, o homem preparado por Deus para acompanhar ela nessa jornada. E aí um dia ela foi buscar a palavra. Para quem não conhece essa prática, eu vou explicar mais ou menos do jeito que eu entendo. Os fiéis da congregação são doutrinados a ter intimidade direta com o Pai, né? Com Deus. E buscar os seus conselhos, seus direcionamentos, o seu acolhimento na palavra durante o culto. Como isso? Conversando com Deus, através da oração, da comunhão. E muitas vezes aquilo que necessita é revelado em uma palavra. Durante o culto, às vezes em sonho, hinos, com milagres, enfim. A minha mãe pediu para que Deus falasse com ela sobre o seu marido. E foi no culto. E aí, durante a exaltação da palavra, o irmão, o cooperador, não é aquele mesmo, né? Cada dia, cada lugar tem alguém que atende. Mas enfim, aí o irmão, durante a exaltação da palavra, disse algo assim: tem alguém aqui que pede para Deus pelo seu esposo e o Senhor manda te dizer que é para você ficar em paz, que o que é seu já está sendo preparado para nascer. E minha mãe então sentiu que aquilo era com ela. Deixa eu explicar uma coisa para quem não conhece a congregação ou não frequenta nenhum culto religioso, algo assim. A minha mãe, ela não contou para ninguém sobre essa questão. Isso ela falou com Deus lá na oração, que era algo que estava afligindo ela, pedindo para que Deus falasse com ela. Aliás, na congregação, diferente de algumas outras denominações que eu já fui, já frequentei, que eu tenho amigas muito próximas que frequentam, que são até pastoras, a congregação não há um estudo bíblico para a exaltação da palavra anteriormente, quer dizer, as pessoas não vão lá, estudam a palavra e apresentam e todas as igrejas vão ser a mesma coisa, ou não, na congregação a palavra é revelada na hora, no momento. Você pode ter orado na sua casa, você pode ter pedido tal, mas na hora do culto ninguém nem sabe quem é que vai receber a palavra, né? Tem um momento lá que a gente ora e pede para que Deus revele essa palavra. E
então algum irmão que já é cooperador recebe a palavra. Já teve caso de pessoas que nem eram, né, nem tinham esse cargo, né, de ser o cooperador. Lá não é pastor, lá não tem dízimo, tá, gente? Então, só para explicar, porque senão alguém pode falar, mas ela foi lá e falou, e o irmão não tem nada disso, né? A congregação é uma das denominações aí religiosas que eu estudo bastante, né, gente? Visito bastante, eu sou bastante curiosa. Então, assim, é uma das que, para mim, é bem espiritualista mesmo. Espiritualista, espiritualizada, né? Enfim, é isso. Expliquei, né? Que aí, né, o irmão falou isso, né, sobre essa questão. Ela sentiu que era com ela, mas ela disse que ficou desesperada. Ela começou a olhar para as irmãs que estavam grávidas e pensar: Deus do céu, tem misericórdia. Até meu marido nascer, virar homem para poder casar, eu já vou estar muito velha. E nesse momento o irmão, lá na pregação, explicou: irmã, você já está inquieta? Mas Deus escreve certo por linhas tortas. Confia no Senhor, acalme-se. Bom, passou um tempo e ela disse que um dia estava sentada na igreja, né, ali em comunhão, falando com Deus. E ela disse que ouviu uma voz dentro dela que disse: eis o seu esposo. E que ela assustou, olhou para os lados achando que era alguém que estava falando com ela, né, começou a procurar. E que ela olhou para a porta e viu então um irmão, né, um homem diferente, que não era da cidade, e ele estava ali olhando, né, se ambientalizando para onde ele ia sentar, e que ela avistou ele e sentiu seu coraçãozinho ali bater forte. E esse homem, então, né, é o senhor Jerônimo José de Alcântara Júnior, como ele adora de falar, o tiozinho da pamonha, né? No caso, que é o meu pai mesmo. Hoje, em 2023, quando eu gravo esse vídeo, eles estão casados juntos há 48 anos, trabalham juntos, ela faz a pamonha, ele vende, mas ela vende também, ela vai junto todo dia. Mas onde está um, está o outro. Meu pai é a calmaria, minha mãe é a tempestade. E aí você me pergunta, ele é mais novo que a sua mãe? Como que é isso? Não, o meu pai, ele é 8 anos mais velho que minha mãe. Mas ele só se converteu um tempo depois. E era isso que o irmão estava explicando lá no dia que ela buscou a palavra, né? Que ele ainda ia nascer na graça, ou seja, ele ainda não era crente, ele ainda não era batizado. Ele é mais novo de graça, né? Ele foi batizado depois dela. E aí eles se conheceram neste dia, começaram a namorar, foi um namoro à distância, né? Parece que o meu pai vinha uma vez por mês. Então, durante um ano, eles se viram 12 vezes e aí eles se casaram, que é aquela história do meu primeiro vídeo. Vai assistindo aí, vai entendendo tudo e eu te espero no próximo.